Tomara! Também, né, Kaique? Com 75% da carga horária, não sei, não tem pelo menos nada na colação de grau aí. Aí Pelo é menos muita coisa. paraninfo, né? No mínimo paraninfo. Vocês viram que eu ganhei até presente da, da Lígia e da Carol? Conseguiram achar até o meu endereço aqui. E vai, fica mexendo com esses FBI aí, essas meninas aí, ó. É, querido, cria site. Tá amarrado no nome de Dorinha Lima e Companhia. É. Então, na aula passada, a gente falou sobre crescimento e desenvolvimento econômico, né? Então, a partir daquele texto do Bresser Pereira, então ele deixou bem claro, né, que essa concepção, né, de que existe diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico, ela está muito vinculada à perspectiva econômica neoliberal, ou seja, né, como eu já disse para vocês na aula passada, para os liberais, eles acreditam que para você chegar até o desenvolvimento econômico é necessário o crescimento econômico. Então, como que eles explicam isso? Segundo, então, os neoliberais, é necessário fazer o crescimento da economia, ou seja, esse crescimento ele pode ser através da concentração extrema da renda nas mãos de poucas pessoas, né? E a partir do momento que essa concentração ela chega num determinado nível, vai chegar então numa fase em que uma parte dessa riqueza vai chegar até as demais camadas da população. Ou seja, então vejam que legal a perspectiva, né, dos neoliberais. Então eles querem ao máximo concentrar a renda, porque eles acreditam que essa concentração vai chegar num determinado patamar, que daí uma parte dessa riqueza vai ser então distribuída para o restante da população, né? O pessoal utiliza a metáfora, né, do fermento do bolo, né? Quanto mais você coloca o fermento no bolo, vai chegar num determinado patamar que essa massa desse bolo vai transbordar, né? E é justamente nesse ato de transbordar a massa do bolo, transbordar a riqueza, que uma parte dessa riqueza, então, vai ser distribuída para o restante da população, que a partir desse momento, então, que eles acreditam que comece, então, o processo de desenvolvimento econômico. Ou seja, então, para os neoliberais, existe essa diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico, que para se chegar ao desenvolvimento econômico é necessário, então, essa fase de concentração extrema da renda nas mãos de poucas pessoas, mas que vai chegar um momento em que uma parte dessa riqueza vai ser distribuída para o restante da população. Essa é a perspectiva neoliberal. Agora, né, uma perspectiva, né, que não aborda, né, essa questão da diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico, que é a linha, né, do Bresser, ele considera, então, que não existe essa diferença entre crescimento e desenvolvimento. Para ele, é uma coisa só. Desenvolvimento econômico é somente um processo, né? E como que se chega até o desenvolvimento econômico? Aí ele dá uma série de noções, né, que um dos exemplos que ele cita é a reestruturação da parte, né, social e cultural de uma sociedade, juntamente com um processo de estruturação tecnológica, e isso então vai levar ao quê? Isso vai levar a uma elevação do nível de renda da população. Porque como que ele dinamiza, então, ele direciona esse processo. Então, segundo Bresser,
uma sociedade ela só vai chegar a um desenvolvimento econômico somente a partir do desenvolvimento das forças produtivas direcionadas a uma mudança tecnológica, ou seja, um país, né, em que se reestrutura tecnologicamente, passa a adotar nos seus processos produtivos, tanto na indústria quanto na agricultura e no setor de serviços, elementos de uma alta tecnologia, e que essa alta tecnologia vai demandar o quê? Vai demandar de uma mão de obra ainda mais especializada e qualificada. E para isso, ele justifica que quanto mais se eleva a necessidade de uma mão de obra cada vez mais qualificada, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento nos salários. Se eu tenho esse aumento nos salários, consequentemente, o padrão de consumo dessa população ele vai ser alterado. Ou seja, então, isso também vai trazer novos elementos para Quanto mais mais gasta. Isso, exatamente. Né? Porque se a gente pegar um padrão de consumo, um padrão de consumo de uma pessoa, né, que ganha R$ 2.000 é um determinado perfil. Agora, se essa pessoa, se ela tem um ganho de R$ 3.000 e a renda dela vai para R$ 5.000, logicamente que o padrão de consumo dela ele vai ser alterado. Ou seja, ela vai passar a consumir outros tipos de produto, né? Ela vai passar a, a comprar, né, bens imobiliários, né, bens, por exemplo, televisão, vai trocar todos os móveis da casa, ou seja, então esse elemento do aumento da renda ele vai dinamizar os demais setores da economia. Então, o elemento que ele adota, né, para você medir o nível de desenvolvimento econômico de um determinado país é o PIB per capita, ou seja, né, é a divisão de toda a renda pelo número da população, ou seja, você divide toda a riqueza pelo número da população. E daí, como eu demonstrei para vocês, né, que a gente, ao longo, né, da história do Brasil, nos gráficos que eu passei para vocês, né, desde os anos 50 até meados de 2018, a gente observa, então, que o Brasil passou, né, por uma elevação da renda per capita, principalmente nesse período, né, de 1940 até meados da década de 70. Depois eu tenho a crise da dívida externa, e daí eu passo a ter altos e baixos desse índice, né, dessa renda per capita. Né? Eu tenho uma nova elevação a partir, né, da entrada do governo do PT, né, e isso altera, né, acaba alterando a renda da população, ou seja, eu tenho um ganho, então, no processo de desenvolvimento econômico, mas a partir, né, de 2015, e que se aprofundou a partir do golpe de 2016, então eu tenho um achatamento na renda da população e, consequentemente, uma estagnação econômica toma conta, então, de forma mais intensa no Brasil a partir desse momento. Por quê? Porque eu tenho um achatamento na renda da população brasileira. E, como eu coloquei para vocês, né, uma comparação da renda per capita entre Brasil e China, né, então, nos anos 2000, a renda per capita da China, ela ultrapassa, né, esse dado aqui do Brasil, e isso demonstra exatamente o nível de desenvolvimento econômico que se encontra os dois países, ou seja, um cenário totalmente diferente. Alguém queria fazer algum comentário? Eu tenho um comentáriozinho, mas assim, é só por cima, professor. Pode falar. Nesse momento que o PT entra, o Brasil se equivale muito à China, né? O desenvolvimento econômico da China. Entre 2000 e 2006, o Brasil cresceu, teve um boom econômico tão grande, né? Que as pessoas começaram a comprar
tanto quanto os chineses compravam naquele momento. E o interessante é que a China tem, meu Deus, é surreal o tanto de gente que tem lá. Né? Comunista não, Thiago. Tem o tanto de gente que tem lá, tipo, 2% da população mundial está dentro da China. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. A gente chegou à sexta economia. Então, realmente o desenvolvimento dentro do Brasil de 2000 a 2006 foi surreal. Exatamente isso, Kaique. E depois, né, que a gente acaba entrando nesse ciclo, né, de estagnação, né, que começa né, a economia começa a desacelerar, né, a partir de 2014, mas ela vai se intensificar depois do golpe. Então, é nesse momento que a renda per capita chinesa, então, ela acaba ultrapassando, né, o nível de renda per capita aqui do Brasil. Ou seja, então, agora, se a gente pegar, né, o patamar hoje, né, do desenvolvimento econômico, a gente pegar esse índice, né, da renda per capita hoje do Brasil e da China, está num patamar totalmente diferente. Né? E é exatamente isso que o Kaique falou. Né? O tanto que o Brasil ele conseguiu, né, alavancar a sua economia, né, a partir de 2003, né, e principalmente no primeiro e no segundo mandato do Lula, né, boa parte disso foi o que? Foi justamente pela melhora da renda da população. Isso ele vai acabar alterando todo o padrão de consumo da população, né? Porque, como eu disse, quanto mais você eleva a sua renda, o seu padrão de consumo, ele vai se alterar. Consequentemente, a indústria nacional, ela vai também ser beneficiada, né, com isso. Aí é importante a gente ter uma política, né, macroeconômica que favoreça a indústria nacional, né, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse aumento da renda da população, né, eu tenho também boa parte de alguns setores da economia, principalmente o setor industrial brasileiro, que acabam perdendo força e perdendo na concorrência. Né? Um exemplo disso a gente vê no setor aí no setor têxtil brasileiro, né, que acabou se fragilizando nesse momento justamente pelas importações de produtos chineses. Então, isso acabou fragilizando muito o nosso setor têxtil. Né? A função do Estado era o quê? De estabelecer algumas barreiras, né, protecionistas para a indústria nacional. Essa é a função do Estado. Né? Mas, né, como um todo, a gente teve essa melhora de renda aí nos dois governos, né, nos dois mandatos do Lula e também uma parte do governo Dilma, e depois, né, por toda envolve também os pactos, né, os pactos políticos, a pressão da oligarquia financeira, né, atrelado também aos impactos que veio depois, né, lá da crise de 2008, que acabou, então, culminando nesse cenário que a gente tem hoje aqui no Brasil, né, que é de uma total estagnação econômica. Pode falar. Professor, você sabe o que eu sempre fico de cara quando entro num conteúdo como esse? A hora que chega nessa parte, que toca na parte da indústria têxtil, vamos dizer, o vice-presidente da República era um dos maiores empresários têxtil do Brasil, né? Sim. E ele acabou sendo um dos maiores prejudicados, né? E ele até o último minuto, ele sempre defendeu o governo Lula, né? Mesmo estando doente, ele sempre esteve presente em todas as decisões e foi uma das áreas mais prejudicadas do país. Então, né, Thiago, só que daí o que acontece, né? Apesar, né, dele ser um dos representantes, né, do setor têxtil, mas toda essa questão, né, da taxa, né, de câmbio, né, o câmbio flutuante, né, que daí também isso, né, vai envolver também as barreiras protecionistas para esse setor, né,
envolve muito interesse, né, muitos interesses, né, desse pacto político. Então, ele, infelizmente, né, apesar de ser um dos representantes desse setor, ele não teve essa força, né, ele não teve essa força para tentar encaminhar algum projeto de lei que protegesse o setor têxtil brasileiro, né? Então, às vezes, né, a pessoa está lá dentro do governo, mas, infelizmente, ela acaba não tendo uma força política, né, devido a interesses maiores, né, principalmente dessa oligarquia financeira, que daí acabou resultando aí nesse cenário, né, de fragilização desse setor têxtil, né? Então, na aula de hoje, né, para dar seguimento aí a toda essa discussão a respeito, né, do desenvolvimento econômico, então a gente vai ver hoje, a gente vai dar uma passada geral nas três principais teorias do desenvolvimento econômico, né, que se destacaram aqui no Brasil, principalmente aí a partir dos anos 30. Né? Então, para isso, eu utilizei esse texto, né, da Juliana Lacerda, né, Teorias do Desenvolvimento, Reflexões sobre Origens e Apropriação em Nosso Contexto, né, acabou dentro desse texto dela, acabou que ela não mencionou tanto a questão do paradigma, né, neoliberal de desenvolvimento econômico. Na verdade, ela acabou diluindo esse paradigma neoliberal em quando ela vai falar de duas teorias. Né? Eu também não concordo com vários aspectos do texto dela, mas eu achei importante, né, trazer, né, porque ela traz exatamente né, cada uma dessas teorias. Né? Então, muitas vezes também é relevante, né? Apesar de a gente não concordar, né, com vários itens, né, do texto do autor, mas é importante a gente trazer, né, porque dentro do texto também tem outras contribuições importantes. Então, na introdução, ela coloca que a crença no desenvolvimento, né, como algo naturalmente positivo e desejável, ele é um dos pilares do nosso tempo. Segundo esta crença, há um ponto de chegada onde tudo estará melhor. Ou seja, então, ela coloca exatamente essa perspectiva do desenvolvimento econômico que nós vemos hoje, ou seja, seria como se lá na frente tivesse um ponto de chegada em que lá a gente vai conseguir chegar num determinado patamar de desenvolvimento econômico. Ou seja, o desenvolvimento ele é colocado como algo natural. Apesar de todas as contradições, a concentração de renda que a gente tem, né, no sistema capitalista, o desenvolvimento que nos é colocado como perspectiva, ele coloca como se todas essas contradições, essa pobreza que nós vemos, essa diferença, né, de riqueza entre as nações, ou seja, isso é colocado como algo natural, ou seja, como se como se o Haiti ele fosse chegar, né, pelo próprio desenvolvimento natural da história, ele fosse chegar a ser uma nação desenvolvida, né, sem haver nenhuma alteração na própria estrutura social, política e econômica do Haiti, ele fosse chegar lá na frente a um patamar de desenvolvimento. Ou seja, é naturalizado essa visão do desenvolvimento econômico. E é isso que a gente mais vê hoje, né? Tanto na mídia, quanto também nos meios acadêmicos. Essa perspectiva do desenvolvimento econômico
como se ele fosse uma trajetória natural, ou seja, como se fosse uma trajetória de vida, ou seja, que a gente tem o nascimento, o crescimento e a morte, ou seja, como se fosse algo naturalizado esse processo de desenvolvimento econômico. A partir dessa perspectiva, o tempo, então, ele vai se tornar uma mera variável, né, de passagem, ou seja, que nos permite ver as diversas fases que apenas desenrolam progressivamente, ou seja, nós, como meros espectadores da história, sem ter esse poder de atuar para romper determinadas lógicas, ou seja, a história apenas como uma passagem para chegar lá na frente e uma nação chegar até o desenvolvimento econômico. Ou seja, então, é essa ideia que nos é passado, né? Principalmente pela mídia e também pelo meio político, né, que adota esse discurso, né, da naturalização do processo de desenvolvimento. Então, há uma implícita presuposição de progresso, ou seja, de evolução da nossa forma de ser, ou seja, que independente do que ocorrer, vai chegar um momento em que a gente vai chegar a ser uma nação desenvolvida, ou seja, que é só a gente deixar tudo ocorrer perfeitamente sem tentar mudar nada da história, que a gente vai chegar num momento que a gente vai chegar no desenvolvimento econômico. Então, veja que interessante que é essa abordagem, né, que a grande mídia faz, que boa parte dos políticos eles adotam, né, esse discurso de naturalização do desenvolvimento econômico, como se todo mundo fosse chegar ao mesmo nível, à mesma estabelecimento de riqueza, ao mesmo patamar de renda, chegar lá na frente ao mesmo tempo. Aqui eu já falei. Então, as políticas de desenvolvimento, né, como que a autora coloca, que elas podem ser consideradas como instrumentos de manutenção do sistema do capital pelo Estado, ou seja, então, aqui, nessa parte, a autora já vai colocar, então, o Estado, né, como se o Estado ele fosse também um dos agentes, né, que, de certa forma, iria organizar todo esse processo de desenvolvimento econômico. Mas, a partir do momento em que o Estado ele passa, então, a direcionar esse processo de desenvolvimento econômico, ele não vai estar fazendo nada mais do que perpetuando o funcionamento do sistema capitalista. Ou seja, a atuação do Estado apenas como uma perpetuação do funcionamento do sistema capitalista. Ou seja, então isso demonstra, né, claramente como que as políticas, né, de desenvolvimento elas são conduzidas pelo Estado. Ou seja, o Estado apenas conduzindo esses processos para a manutenção do sistema capitalista. Ou seja, só lembrando aquilo, né, que o Marx, né, colocou. Qual é a principal objetivo dentro do modo de produção capitalista? É a acumulação de capital, ou seja, o processo de acumulação de riqueza, né? E agora, quando a gente retoma na leitura do Keynes, o que o Keynes coloca? Que todas as negociações do mercado, elas são feitas, né, a partir de um ambiente de incerteza, né? Por que um ambiente de incerteza? O mercado ele é caracterizado por esse ambiente de incerteza, ou seja, a gente não sabe, né, como que vai estar o nível de consumo da população daqui a 3 meses, né? A gente não sabe que produto que vai vender mais, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, é para amenizar
essa incerteza do mercado que entra o Estado, né, para conduzir, então, essas políticas de desenvolvimento, ou seja, basicamente para ajudar a figura do empresário. Então, aqui a gente traz novamente a ideia do Schumpeter, né, que somente aquele empresário, aquele que vai conduzir os processos de inovação, somente ele é capaz de conduzir uma nação ao desenvolvimento. Ou seja, então aqui a gente observa que a gente pode fazer, então, essas conexões, né, com o Marx, né, com o Keynes e com o Schumpeter, ou seja, quando a gente traz todos esses autores, a gente consegue ter bem claro, né, o que é esse processo de desenvolvimento econômico e o porquê da função do Estado dentro desse processo de desenvolvimento econômico, ou seja, o Estado apenas como um agente de perpetuação do funcionamento do sistema capitalista, da mesma forma que o Schumpeter colocava, né, que o Keynes colocava, e que fundamentar o quê? O que é o principal objetivo do sistema capitalista? É a acumulação de capital, a acumulação monetária, como o Marx colocava. Alguém tem alguma questão, pessoal? Então, vamos lá. Então, dessa forma, né, que o desenvolvimento econômico ele é colocado, né, nessa perspectiva política, né, e midiática também, o desenvolvimento aqui, ou seja, no texto em que ela está elaborando, que ela traz, então, a contribuição dela, ele é pensado ainda que provisoriamente como uma construção de uma ordem desordenada e contraditória, como são os princípios da integração. Ou seja, essa autora, ela consegue, então, observar que o desenvolvimento econômico, ele nada mais é do que um processo que ele é desordenado, ao mesmo tempo em que ele é desordenado, ele é contraditório. Por que ele é contraditório? Justamente por essas diferenças, né, de renda que existe entre a população. Essa diferença do nível de riqueza entre as nações. Então, por isso que ela considera o desenvolvimento como algo desorganizado e algo na sua essência, contraditório, né? Justamente por essa dinâmica, riqueza, pobreza, né? Países ricos e países pobres. Então, ela observa o desenvolvimento a partir, então, dessa perspectiva, totalmente diferente da perspectiva que os governantes, em que a grande mídia adota do desenvolvimento econômico. Agora, né, quando ela traz essa discussão a nível de Brasil, o que ela traz então como contribuição? Que no Brasil, né, principalmente no último século, assim como boa parte dos países ocidentais, a crença no desenvolvimento contribui sobremaneira para a definição da realidade. Ou seja, que toda essa construção ideológica a respeito do desenvolvimento, ele vai influenciar, sim, na definição das diversas políticas públicas que são conduzidas pelo Estado. Ou seja, então, no ato, né, de você conduzir as diretrizes das políticas públicas a partir de determinadas perspectivas e teorias do desenvolvimento, eu vou, então, estar imprimindo na realidade elementos, então, dessa teoria. Ou seja, então, existe sim uma conexão entre esse mundo das ideias, esse mundo das teorias, com a realidade concreta. Ou seja, porque como que essa realidade ela se materializa? Ela se materializa através das ações políticas do Estado. Então, é essa conexão que ela faz, né? Das teorias. Então, eu tenho as teorias que vão influenciar nos agentes que trabalham no Estado.
esses agentes que trabalham, né, no Estado e que executam essas políticas públicas, então eles vão acabar executando essas políticas públicas de acordo com essa teoria que está aqui em cima. Ou seja, então a nossa realidade, ela nada mais é do que uma definição de boa parte dessas crenças no desenvolvimento econômico. Então, é mais ou menos essa a conexão em que ela vai fazer. Então, sob essas bandeiras do Estado, da democracia, da industrialização, o desenvolvimento ele tem sido argumento fundamental para a legitimação do comportamento de governos, empresas e pessoas. Ou seja, então, todas as perspectivas, né, que cada uma das teorias do desenvolvimento elas trazem, elas vão, então, influenciar no comportamento do governo, das empresas e também das pessoas. Então, boa parte, né, dessas perspectivas dentro de cada uma dessas teorias do desenvolvimento econômico, elas podem ser, em determinados momentos, cortinas, ou seja, por que ela coloca essa questão das cortinas? Justamente como uma cortina que você vai tampar os reais interesses de classe que existem por detrás dessas políticas públicas, né? Porque, como vocês sabem, né, boa parte das políticas públicas que são executadas pelo Estado, boa parte delas nada mais são do que a execução de interesses de determinadas classes, né? Isso está muito claro quando a gente vê aí certas leis que são elaboradas, né, para ajudar um determinado segmento, né, do setor produtivo, né? Algumas políticas, por exemplo, de crédito, né, e de financiamento que são direcionadas para um determinado nicho de mercado, ou seja, isso nada mais é do que o Estado atuando a favor de determinados interesses de classe. A gente vê isso bem claro, né, quando o Estado brasileiro, né, em vários momentos, ele mantém o nível de juros, né, da Selic, ele mantém lá em cima. Por que ele mantém lá em cima? Justamente para aumentar os ganhos dessa oligarquia financeira que acaba ganhando muito dinheiro a partir da dívida pública brasileira. Ou seja, então, o Estado, né, como uma forma de contrabalancear os interesses de classe, ele acaba, então, direcionando leis, programas, né, elementos da macroeconomia para o quê? Para convergir com determinados interesses de classe. Ou seja, então eu executo uma política para favorecer os empresários que trabalham com importação de produtos. Uma outra política eu vou executar para favorecer um determinado segmento do agronegócio. Uma outra política eu vou executar principalmente para deixar o pessoal da oligarquia financeira contente para me conseguir me manter no poder. Então, infelizmente, o Estado brasileiro ele é conduzido dessa forma. Ele é conduzido a partir dos interesses de classe. Alguém tem algum questionamento, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Um dos exemplos, né, muito claro que a gente também observa a respeito, né, de como que foi conduzida, né, toda a operação da Lava Jato, né? E um dos exemplos que a gente vê que se tornou claro foi a forte influência dos Estados Unidos, né, para o quê? Para você desmantelar boa parte
das empresas de engenharia brasileira. Ou seja, todo aquele combate à corrupção. Lógico, né, você pode combater a corrupção, mas você também não precisava destruir essas empresas, né? Porque se a gente observar, né, que a Odebrecht ela possuía cerca aí de 80 mil funcionários, ela reduziu, depois da Lava Jato, boa parte desses 80 mil reduziu-se para 15 mil empregados, ou seja, a Odebrecht, né, a partir de toda essa operação da Lava Jato, ela foi fragilizada, né? Você poderia combater a corrupção, mas você manter o funcionamento da empresa, né? Mas por que os Estados Unidos queria? Porque o Brasil estava concorrendo no mercado externo, né, com essas empresas de engenharia, o Brasil estava batendo de frente com os Estados Unidos. Então, a gente vê bem claro os interesses imperialistas americanos também na condução dessas políticas, né, aqui dentro do Brasil. Alguém queria comentar alguma coisa? Era eu. Mas o senhor já falou, era sobre os Estados Unidos querer destruir a empresa brasileira. Mas, além disso, o fim da Odebrecht, o fim, né? A quebra da Odebrecht abriu espaço para novas empresas pequenas crescerem. Apesar de terem sido 65 mil demitidos da Odebrecht, tiveram um aumento de mais de 15 empresas pequenas para ficar páreo com ela, né? Com 15 mil pessoas contratadas. Então, a gente tem aí no mercado hoje 15 empresas grandes de engenharia que bate pau em cima da Odebrecht. Quer dizer que a intenção dos Estados Unidos foi falha. E foi bom para a corrupção. Mas aí já foge um pouco do assunto do senhor, né? Foi bom, né, você ter tocado, né, também nesse assunto, né, porque, de certa forma, né, a partir dessas empreiteiras, acabou, né, se formando um oligopólio, né? Um oligopólio dessas grandes empreiteiras aqui no Brasil, né, que elas comandavam, né, o mercado. Né? A partir desse momento, né, em que eu tenho, então, a fragilidade da Odebrecht, então eu tenho esse processo, né, de surgimento, né, de outras empresas nesse segmento. Mas, de certa forma, não são empresas que elas não conseguem competir, né, lá fora com as empresas de engenharia americanas, né? Elas ainda estão engateando, né, nesse mercado, né? Mas, né, eu tenho sim, né? Todo o processo ele possui esses dois lados, né? Por um lado, eu fragilizo esse oligopólio aqui no Brasil, né? Dessas grandes empresas, né? Eu possibilito o surgimento, né, de novas empresas nesse ramo, mas por outro lado a gente acaba perdendo, né, no mercado externo, né, frente às empresas, né, as grandes empresas, né, de engenharia dos Estados Unidos, né? Mas é importante a gente ter, né, bem claro, né, que o Estado, então, ele está, né, a todo momento agindo a partir dos interesses de classe e que, ao mesmo tempo, ele sofre uma intervenção estrangeira dentro também na execução de diversas políticas públicas, né? Um outro exemplo, né, que a gente também pode observar foi o que aconteceu, né, com a JBS, né? A JBS ela estava competindo forte, né, lá nos Estados Unidos, né, nesse segmento aí das carnes, né? Daí depois veio toda aquela operação, né, da carne fraca, né? E daí também acabou minando, né, boa parte desse conglomerado. Sempre assim, no ano de 2003, teve uma grande empresa de suco de laranja. Exportava laranja para a Europa e para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e para alguns lugares do México ali. Os fila da puta não podem ver a gente crescer um pouquinho, que eles querem derrubar a gente de alguma maneira. O que aconteceu? Surgiu a Orange, a maior produtora de laranjas do mundo. Pronto, a gente perdeu o mercado europeu, perdeu o mercado asiático, perdeu o mercado norte-americano, porque os bonitos queriam plantar laranja. Ah, dá licença.
É exatamente isso. Daí, o que acaba ficando aqui só para a gente? A gente acaba ficando somente como fornecedor de matéria-prima, né? Porque no momento em que eu perco nesse segmento, né, do suco já processado, né, do suco de laranja, o que acaba fortalecendo dentro dessa cadeia produtiva? Acaba fortalecendo somente o elemento da cadeia produtiva, que é o quê? É a plantação de laranja. Ou seja, então você vai, planta a laranja e envia o suco bruto para eles processarem lá fora e ganhar o maior valor agregado nesse produto. Ou seja, o Brasil, né, quando ele tenta, então, dar um salto num determinado setor produtivo, os países do centro já acabam podando a gente. Então, né, existe exatamente isso que você colocou. Né? Eles não podem ver a gente tentar crescer, que eles já tesouram a gente. Tem um autor, eu acho que chama Tomás Vicentini, eu não lembro se é Tomás Vicentini, ele fala que o G20 produz o início e o G7 copia e expande. Exato. Se der para entender, quer dizer que as pequenas médias potências, elas criam, plantam, produzem, vão atrás, o G7 se apropria e vai para frente, porque não tem como competir com eles, né? Não tem. É exatamente isso. Não tem como competir com eles, né? E daí vem, né, vem daí, né, uma parte também de toda essa disputa comercial que a gente vê hoje, né, entre a China e os Estados Unidos, né? Porque boa parte, né, do segmento tecnológico, a China já toma a frente, né, dos Estados Unidos, né, como aí da plataforma 5G, né, mas em outros segmentos tecnológicos, né, principalmente de tecnologia bélica, os Estados Unidos ainda está bem à frente da China, né, mas essa grande disputa, né? Isso é o que é aberto e o que a imprensa mostra, né? Você acha que a China, a Rússia, a Azerbaijão não tem as suas bombas nucleares guardadas, escondidas? A Coreia do Norte é a única que está mostrando, mas a China, por exemplo, nunca deu uma nota de medo ou de repúdio para a Coreia do Norte mostrando. Quer dizer que eles vão mandar um míssil e eles têm um contramíssil, e aí? Mas assim, tem tudo isso, mas que a indústria bélica, né, a indústria bélica dos Estados Unidos, ela é muito forte, né? O Estado americano, ele investe muito, né? Ele investe muito nesse sentido, né? E isso é um dos elementos que é uma das heranças, né? É uma das heranças lá desde ainda da Segunda Guerra, né? Quando começou a hegemonia americana. Lógico, né, que a gente tem aí outras potências, né? A Rússia, ela tem a sua tecnologia bélica, né? A China também está encaminhando nesse sentido, né? Mas os Estados Unidos, ele ainda está à frente nesse segmento, né? Justamente, né, porque o Estado americano, ele investe muito dinheiro, né, nesse setor armamentista, né? Porque eles querem, né, segurar de todo jeito, né, essa hegemonia americana, né? Eles estão perdendo no mercado, mas de toda forma eles querem manter pelo menos o poder militar, né? Então a gente vê esses dois lados. Então a gente vai ver agora, né, algumas dessas teorias do desenvolvimento econômico e a sua influência no Estado brasileiro, né? Então, a primeira delas é o nacional desenvolvimentismo, né? Depois, nós temos a teoria da dependência, né? Um dos principais representantes da teoria da dependência é o Fernando Henrique Cardoso,
né? Ele foi aí um dos principais, ainda é um dos principais teóricos da teoria da dependência. E nós temos o neodesenvolvimentismo, né, que foi criado aí a partir da crise da dívida externa, né, depois, no início dos anos 80, né, que tem aí como principais representantes o José Luiz Fiore e a Maria da Conceição Tavares, né. Na teoria da dependência, né, além do Fernando Henrique, né, que ele é de uma das correntes da teoria da dependência, nós temos também, por outro lado, né, numa outra perspectiva, mas dentro ainda da teoria da dependência, o Celso Furtado, né, a partir de uma leitura marxista da realidade, mas dentro dessa questão do subdesenvolvimento e desenvolvimento, dentro dessa perspectiva da teoria da dependência. Agora, aí no nacional-desenvolvimentismo, nós temos aí, né, alguns autores, né, como o Inácio Rangel, né, num próprio momento até mesmo o Caio Prado Júnior. Então, eles estão dentro dessa perspectiva do nacional-desenvolvimentismo. Então, o nacional-desenvolvimentismo ele tem origem, né, a origem dele, então, é lá nos elementos da teoria clássica, ou seja, da teoria clássica, né, das vantagens comparativas lá do David Ricardo. Ou seja, o que isso significa? Que essas vantagens comparativas, né, do David Ricardo, né, ele se diz respeito de algumas dimensões, né, e algumas funções que dão determinadas vantagens para algumas localidades. Ou seja, o fato, né, de eu ter no meu território, né, um determinado mineral, né, que vai possibilitar o seu processamento, né, a sua industrialização e depois eu vender, né, para um outro país, esse recurso natural, ele é uma das vantagens comparativas, né? O estabelecimento, né, de estradas, de ferrovias, isso pode ser uma vantagem comparativa para determinadas localidades, ou seja, uma empresa, ela se instalar na beira de uma rodovia, né, duplicada, que vai levar a um determinado porto ou a um determinado mercado consumidor, isso é uma vantagem comparativa. Ou seja, então, tudo isso, né, toda essa dimensão das vantagens comparativas, vem lá da teoria clássica, lá do David Ricardo, ou seja, lá dos primórdios da economia política. Agora, quando a gente traz, né, para a discussão a respeito, né, de um dos elementos, né, também dessas vantagens comparativas, a autora coloca que a quantidade de trabalho a ser empregado é, por sua vez, determinada pelo volume de capital previamente acumulado e os salários determinados pela interação entre oferta de trabalho e capacidade de emprego deste, ou seja, da demanda. O que isso significa? Que o nível, né, o nível de trabalho, a quantidade de demanda de trabalho, ela está o quê? Ela está estreitamente relacionada com o capital prévio acumulado, ou seja, se eu tenho lá 2 milhões de reais, eu quero começar uma empresa que vai fabricar pó de café. Bem, esse capital inicial meu de 2 milhões vai me possibilitar comprar determinadas máquinas, né, que vai me possibilitar criar um número X de empregos. Agora, se eu tiver um capital de 10 milhões que eu quero investir nessa empresa, isso vai me possibilitar, né, comprar um número de máquinas muito maior.
isso vai me possibilitar um alcance do mercado muito maior, consequentemente, eu vou poder oferecer uma quantidade de trabalho, de emprego, muito maior do que aquele capital meu de 2 milhões de reais. Então, é essa a colocação que a autora coloca dentro dessa perspectiva das vantagens comparativas. Então, é por isso que eu falei que ela acaba dissolvendo, né, os elementos tanto do liberalismo quanto do neoliberalismo, né, dentro aí do neodesenvolvimentismo e também depois ali dentro do neodesenvolvimentismo, né? Por quê? Porque nesse momento do texto, ela acaba colocando que, né, da mesma forma que as vantagens comparativas foram a base para a teoria normativa liberal de comércio internacional, né, derivada desse modelo, né, de Erkshire, que denominou a realização de políticas de desenvolvimento até a primeira metade do século XX, ou seja, que todas as políticas de desenvolvimento que foram criadas, né, até o início do século XX, elas tiveram uma forte influência, tiveram uma forte influência dessa perspectiva liberal do comércio. Ou seja, o que é essa perspectiva liberal? Que um determinado país ele deve exportar o bem que ele use intensivamente o fator de produção que lhe seja relativamente mais abundante. Ou seja, então, o que isso significa? Se o país tiver um capital acumulado no setor industrial, então ele tem que só direcionar as suas políticas de desenvolvimento para continuar desenvolvendo o seu setor industrial. Agora, se um país, assim como o Brasil, se ele tem um importante fator, um fator terra, né, como um elemento importante, né, dentro dessa perspectiva, né, liberal, ou seja, então ele tem que investir as suas políticas de desenvolvimento apenas para o setor agrícola. Ou seja, então vejam essa diferença, né, da condução das políticas. É por isso, pessoal, que a gente observa, né, até o início do século XX, é por isso que a gente vê a Alemanha crescendo de forma intensa no seu setor industrial, é por isso que a gente vê o Japão crescendo muito, né, na sua indústria até o início do século XX. É por isso que a gente observa, né, um determinado crescimento, né, do setor industrial inglês até esse momento. E, por outro lado, nós vemos o quê? Nós vemos as nações periféricas dando ênfase ao seu setor agrícola, né? Por quê? Porque elas tinham o fator terra como preponderante, ou seja, dentro do seu território, eles tinham vários e vários alqueires de terras para serem explorados, ou seja, então, por isso que as políticas de desenvolvimento, né, na periferia do sistema capitalista eram direcionados para favorecer o setor agrícola. Então, nós vemos aí essa diferença. Mas aí o que acontece? A partir do pós-guerra, ou seja, da pós-Segunda Guerra Mundial, toda essa dinâmica dos fatores comparativos, né, eles acabam mudando. Né? Por que eles acabam mudando? Porque eu passo a ter um aprofundamento, guardem bem essa questão, um aprofundamento nas disparidades dos preços dos produtos primários em relação aos produtos industrializados. Ou seja, então, apesar dos países da periferia estarem conduzindo as suas políticas de desenvolvimento, dando ênfase para o setor agropecuário,
eles estavam perdendo muito dinheiro para os produtos primários que eram, então, produzidos nos países do centro do sistema capitalista. Ou seja, nós, enquanto países subdesenvolvidos, nós estávamos ficando apenas com o ônus financeiro, enquanto que o bônus só estava para os países do centro do sistema capitalista. Então, é a partir de toda essa disparidade dos produtos primários em relação aos produtos industrializados que começa, então, uma efervescência, tanto política quanto no meio acadêmico, para você romper com essa teoria liberal, ou seja, que condicionava os fatores comparativos. Então, a partir desse momento, surge na periferia do sistema, principalmente aqui na América Latina, surge, então, vários movimentos regionais como uma forma de você se contrapor a essa teoria liberal do desenvolvimento econômico. Então, é a partir desse momento que surge, dentro da CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que surge, então, de forma muito forte, a teoria do nacional desenvolvimentismo. Né? Por quê? Porque um dos eixos principais, né, do nacional desenvolvimentismo era o quê? Era de você conduzir o país para um processo de industrialização. Por quê? Porque eu conduzindo o país através de um processo de industrialização, eu estaria conduzindo esse país para um processo de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque daí iria acabar, né, iria romper essa lógica de extrema dependência dos produtos industrializados lá do centro do sistema capitalista. Então, é por isso que, nesse momento, agora, quando a gente retoma todo aquele contexto político e econômico, lá dos anos 30, quando eu tenho a Revolução de 30, que vem o Getúlio Vargas, e a partir dali começa o processo, né, de industrialização por substituição de importação, foi uma clara influência desses autores, né, do nacional-desenvolvimentismo, ou seja, esses autores eles influenciaram bastante, né, na dimensão, no direcionamento dessas políticas para desenvolver o nosso setor industrial. Ou seja, então foi tudo isso que acabou ocorrendo, né, dos anos 30 até meados da década de 70 aqui no Brasil. Mas, como eu disse, por outro lado, né, dentro desse mesmo contexto dos anos 30 até os anos 70, eu tenho uma corrente acadêmica que vai dizer o seguinte, que é impossível nós, enquanto países subdesenvolvidos, crescermos economicamente, desenvolvermos economicamente sem a dependência dos países do centro do sistema capitalista. Ou seja, então os teóricos dessa teoria da dependência, eles colocavam que nós seríamos eternamente dependentes dos países do centro do sistema capitalista, ou seja, que nós, de forma alguma, a gente jamais conseguiria criar uma estrutura produtiva sem essa relação de dependência com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a China, com o Japão. Então, eles colocavam dessa forma, né, essa perspectiva de dependência, ou seja, que nós não conseguiríamos, né, jamais romper com essa lógica de país subdesenvolvido. Então, é nessa perspectiva que se direciona a teoria da dependência, né? E como eu já disse, dentro da teoria da dependência, nós temos uma das correntes, né, que é conduzida pelo Fernando Henrique Cardoso, que foi aí orientando do Florestan Fernandes,
E, por outro lado, nós temos aí o Celso Furtado, né, o Celso Furtado que vai criar uma vasta obra, né, a respeito do Brasil enquanto país subdesenvolvido e como que ele poderia chegar até um patamar de ser um país desenvolvido, mas sem se descolar dessa dependência dos países do centro do sistema capitalista, né? Agora, quando eu chego nos neodesenvolvimentistas, né, em que momento que eles vão surgir, pessoal? Eles vão surgir a partir da crise da dívida externa brasileira, que se instaura no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Por quê? Porque nesse momento eu tenho o quê? Eu tenho um rompimento daquele antigo padrão nacional desenvolvimentista que conduziu o Estado brasileiro dos anos 30 até os anos 70, ou seja, de um Estado investindo de forma, né, intensa, contraindo dívida externa, né, para financiar projetos de desenvolvimento dentro do Brasil. Mas o que esses neodesenvolvimentistas eles colocavam, né, como uma das formas do país manter o seu processo de desenvolvimento econômico? Eles colocavam que o Brasil tinha, sim, uma capacidade interna de produzir estes ciclos de desenvolvimento. Mas como que o Brasil ele iria conseguir fazer isso? A partir do quê? A partir de uma articulação política dentro do próprio Estado que conduzisse para políticas de desenvolvimento industrial e investimentos em pesquisas para avanços tecnológicos. Mas aí a gente se pergunta, né? Mas de onde queria surgir esse dinheiro, né, para o Estado brasileiro conduzir essas políticas, né? Uma das saídas que eles colocavam na época era o quê? Era a própria emissão de moeda, ou seja, você criava então esse capital interno, né, através da emissão de moeda e também do aumento da emissão dos títulos da dívida pública, que você iria conseguir acumular esse capital, né? E a partir desse acúmulo desse capital nacional, você iria conseguir então conduzir esse novo processo de industrialização, né? E também conduzir esse novo processo de avanço tecnológico, que iria então manter o Brasil nesse patamar de elevar os níveis, né, de desenvolvimento econômico. Então, resumindo, né, essa aula, a autora, então, ela considera que o desenvolvimento, né, ele é uma ferramenta para a acumulação de capital que é executada pelo Estado. Só lembrando que o Estado ele vai conduzir as suas políticas de acordo com vários interesses de classe. Isso é um fato, né, que acontece dentro do Estado, principalmente dentro do Estado brasileiro. E daí ela coloca que dentro da atuação desse Estado brasileiro e a condução das suas políticas de desenvolvimento, existiram, então, 3 teorias que ajudaram a conduzir essas políticas de desenvolvimento. A primeira, que foi o nacional desenvolvimentismo, né, que foi lá de 1930 até 1980. Depois, né, nós temos o neodesenvolvimentismo, que surgiu a partir dos anos 80, e quando a gente tem o Fernando Henrique, né, assumindo a presidência do Brasil, ele, em vários momentos, dentro das suas execuções, né, políticas, de ações políticas, ele conduziu o Brasil a partir dessa visão dele da teoria da dependência.
É por isso que nós temos, né, dentro do governo do Fernando Henrique, a intensificação do processo de abertura comercial e financeira do Brasil, ou seja, a completa abertura do Brasil para o capital estrangeiro. Por quê? Porque o Fernando Henrique ele interpretava a realidade brasileira a partir da seguinte perspectiva, que o Brasil ele não iria conseguir evoluir, se desenvolver economicamente, sem a ajuda do capital externo. Então, essa foi a influência da teoria da dependência no Estado brasileiro nos anos 90. Então, era isso, pessoal, essa aula de geografia econômica. Alguém tem alguma questão, pessoal? Kaique, deu para entender, Kaique? Sim, professor, deu para entender sim. Beleza. Então a gente vai fazer um intervalo, pessoal. A gente volta 9h05, pode ser? Beleza. Tomar uma água, dar uma. Tem que se hidratar, hein? Não esqueça de lavar as mãos. É verdade. Então tá bom. Até já, hein? Vou aproveitar para jantar.